Galera, seguinte, eu preciso falar com vocês sobre um assunto muito sério. Muito sério, é um dos vídeos mais preocupantes que eu faço desde que eu vim aqui para o canal, que é a respeito de um possível golpe que está sendo orquestrado hoje no Santos Futebol Clube. Um golpe estatutário perigosíssimo para o futuro do Santos. E eu preciso pedir a sua atenção, portanto, assim, compartilhe esse vídeo com seus amigos santistas, com seu pai, com seu avô, com seu tio, com seu irmão, com seu amigo. É muito importante que a gente dissemine isso, porque a gente só pode contar com a gente mesmo. Eu sei que a gente muitas vezes se preocupa com a bola entrando na quarta e no domingo, quem jogou bem, quem jogou mal, quem tá vindo, quem não tá vindo. A gente entrega esse tipo de conteúdo aqui, mas esse assunto é muito importante, eu peço a sua atenção. Portanto, compartilhe, mas deixe seu like, interaja, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, hype o vídeo aqui embaixo se você estiver vendo pelo celular. Tudo isso é muito importante, se torne membro também. Vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando, repercutindo a fala do Marcelo Teixeira, que pela primeira vez admitiu que o Santos está aberto a se tornar uma SAF. E naquele vídeo, na segunda metade, eu falei muito sobre qual o modelo de SAF que mais me agradava, o quanto principalmente o associado que tem direito a voto precisava ficar atento às mudanças estatutárias que o Santos eventualmente precisa passar para se tornar SAF. E aí a gente precisa retomar, porque eu sei que tem muita gente desavisada. O Estatuto do Santos hoje permite já que o Santos seja SAF, tá? E há um entendimento de que isso seja real. Só que existe uma parte no texto que ela é um texto muito mal escrito que deixa uma coisa não clara com relação ao Santos poder vender mais de 50% das suas ações do seu futebol para um eventual terceiro que compre o clube. Existe de fato essa dúvida. Eu conheço pessoas que dizem, por exemplo, o Giovanni Martinelli, um dos donos do Diário do Peixe, que diz que o texto é mal escrito, que não fica claro. Ele é um cara que tem essa opinião, o PVC tem essa opinião. Já, por exemplo, o Henrique Farinha tem uma outra opinião, que hoje o Santos, se quisesse, com esse estatuto aí, poderia vender mais de 50%, portanto 51% ou mais do seu futebol para uma SAF. Mas o fato é que existe essa dúvida. Então o que se conversa é que o estatuto tenha que ser mudado para que o Santos se adeque para uma SAF. Na última vez que o Santos teve uma mudança estatutária foi na gestão do Andrés Rueda em 2022. Vocês vão lembrar. Eu, como sócio, votei online a favor daquela mudança estatutária. Quando há uma mudança estatutária, e naquele momento isso aconteceu, não é só uma mudança específica, muda-se vários pontos e, cara, o associado vota. Se ele não gosta de um ponto único específico daquelas mudanças, ele tem que votar não para todas as mudanças. Esse é um problema na votação do Santos. Mas ainda com tudo aquilo, o associado, o sócio do Santos que tem mais de 3 anos e que tem direito a voto para as candidaturas à presidência, por exemplo, teve o direito de votar na mudança estatutária, como teve o direito de votar na aprovação para que o Santos construísse a sua nova arena junto à W Torre. Várias pessoas que estão aqui imaginam que votaram naquele momento em casa, através do seu celular, acessando o site do Sócio Rei. Certo? Certo. Portanto, eu falei aqui, deixei muito claro que a gente precisava ficar muito de olho na próxima mudança de estatuto que o Santos iria propor, que poderiam ter temas ali que fossem muito delicados e temas que não fossem legais para o futuro do Santos, que diante da vontade do torcedor de se tornar SAF logo, alguns temas diante dessa mudança estatutária poderiam passar junto com a boiada. E que o associado iria ter que tomar muito cuidado na hora de votar. Eu me comprometi a trazer essas propostas de mudança estatutária, mostrar para vocês que já são sócios, a nossa parte de audiência aqui, que já é sócio há mais de 3 anos e pode votar, ou que pode influenciar um pai que é sócio há mais de 3 anos que vote. Eu me prontifiquei a fazer essa leitura. Bom, tá passando coisas aqui que não são legais? Vamos avisar, porque aí eles trazem uma outra mudança sem esse ponto e a gente vota. A gente não pode se desesperar por uma SAF achando que esse é o futuro e votar em qualquer projeto, certo? E todo mundo concordou, os comentários foram muito interessantes, bacanas e tudo mais. Pois agora eles querem acabar com o voto online.
O presidente do Conselho Deliberativo ontem deu uma entrevista ao Felipe Camargo e à Carol Bernardi no De Olho do Peixe, dizendo que não vai passar por voto online a Assembleia Geral para se aprovar um novo estatuto. Isso aqui por si só é um golpe. É um golpe. Seja quem esteja orquestrando uma mudança estatutária do Santos que não preveja a votação online está instituindo um golpe dentro do Santos Futebol Clube se isso acontecer. E aqui eu quero trazer o vídeo daqui, um trecho que eu separei da entrevista para a gente ouvir da boca do presidente do Conselho Deliberativo que o estatuto não prevê votação online numa Assembleia de Sócios. Vamos lá. Vou colocar o trecho aqui para vocês. Tá separado no ponto aqui. Aqui, ó. Dá o play. Eu sei pelo que menos isso, 50%. Mas aí isso também teria voto online ou não? Não tem voto online. Na Assembleia, não. Na Assembleia Geral não há previsão de voto online ainda. Aí beleza, aí ele diz que não, aí eles mudam aí o Felipe muda de assunto e daqui a pouco um comentário aqui chama atenção, mas como assim não vai ter voto online, sendo que em 2022 teve? E ele responde, vamos tentar ver aqui, ó. Acho que é mais ou menos por aqui. O Conselho Deliberativo, então, vai... tá falando que em 2022 teve voto online na estatutária? Mas eu acho que tá tendo confusão só, e calma aí, deixa eu só, desculpa, acabou entrando a mensagem, o Acauí até perdeu a linha de raciocínio, mas o não ter voto online, se eu não entendi errado, é no Conselho Deliberativo. O Conselho tem que ter os conselheiros presentes pro voto. Na Assembleia Geral é que pode ter o voto online, não seria isso? Quando o associado for votar? Não, na verdade não. Em nenhum momento vai poder votar online? Da Assembleia Geral. Mas se o colega tem aí, talvez já tenha alguma deliberação lá do Conselho naquela época, porque o Estatuto não prevê, tá? Cara, isso assim, desculpa. É um golpe sendo orquestrado e a gente sabe muito bem os interesses das pessoas que lá estão, que amam o poder, essa é a verdade, em querer se perpetuar no poder através, inclusive, de uma SAF com cargos. Hoje eu estava lendo, por exemplo, uma notícia de que o Fluminense está estudando se tornar SAF e que a proposta é que o Mário Bittencourt, que é o presidente do clube, se torne o CEO da SAF por 5 anos, com um salário de R$250 mil por mês, e que se a SAF quiser demiti-lo, vai ter que pagar o contrato dele até o final. Será esse o preço? É uma pergunta, não estou afirmando nada. Será esse o preço para que o Santos vire uma SAF e colocar o presidente Marcelo Teixeira ou o seu filho em algum cargo assalariado durante um montão de anos? É esse o preço desses caras? E por isso que se está hoje, quando você coloca uma mudança de estatuto que pode vir com uma série de problemas, tira o voto online do associado, que a gente sabe muito bem, desde que o Santos começou a ter voto online, desde a eleição do Andrés Rueda, o número de votantes aumentou massivamente. Você tirar a maior parte das pessoas que podem votar e colocar só os que estão ali no puxadinho do clube, é sim uma tentativa de golpe. A gente tem que ficar muito atento e denunciar isso aqui. Eu repito, esse é o vídeo mais importante que eu gravo desde que eu pisei nesse canal. Mais importante do que a volta do Neymar, porque isso aqui é o futuro do Santos. E uma mudança estatutária feita só pelas pessoas do puxadinho, do conselho, os associados que estão em Santos, que têm a condição de irem lá numa assembleia que pode ser uma terça-feira, 10 horas da manhã, onde está todo mundo trabalhando. O futuro do clube na mão dessas poucas pessoas é você fuder o futuro do clube. Eu não tenho a menor dúvida disso. E os caras estão querendo, os caras estão trabalhando nitidamente. Quem falou aqui é o presidente do Conselho Deliberativo, que não há previsão de voto online numa mudança estatutária, sendo que a gente já votou numa mudança estatutária em 2022, há 3 anos atrás. Que retrocesso é esse? Isso aqui é muito perigoso. Muito perigoso, me deixa com muito medo. A gente tá aqui, todo mundo, SAF no Santos. Se você não fala de SAF do Santos, você é contra o Santos. A gente é cobrado por falar SAF no Santos, como se é isso. Qualquer vende o Santos por um grupo BTG Pactual, aí tá todo mundo feliz. Não é assim, irmão. SAF, beleza, mas quem que vai comprar? Quais são as garantias? A gente vai dar o estatuto vai fazer com que esses caras que estão no comando hoje continuem no comando em troco de vender o clube? É isso? E a gente vai aceitar?
É isso? Esse é o futuro do Santos? Porque é o seguinte, o mandato do Marcelo Teixeira termina no fim do ano que vem. Se esse for o preço, que a gente vote num outro presidente. E que esse outro presidente, a gente force ele, claro, antes das eleições, vai ter o programa de cada um e que a gente vote em quem tiver um programa de se transformar em SAF sem depender de cargo. Se a brincadeira é essa, a gente não precisa ficar desesperado. O Marcelo Teixeira não se elegeu até 2036, só 2026, irmão, é um ano e meio. Então, se esse for o preço para o Santos se transformar em SAF, ou outros preços que eventualmente poderão vir uma mudança estatutária, que a gente dê um pé na bunda dele, da família dele, e que vote num outro presidente que se coloque a fazer a SAF que a gente realmente quer fazer no Santos. A gente quer SAF, mas a gente quer a melhor SAF possível. A gente não quer ser vendido para qualquer um e a gente não quer ser comandado por essa gente. Qual que é o sentido de se tornar uma SAF e ser comandado pela mesma gente que hoje comanda o clube associativo? Qual que é o sentido? Te pergunto. É a mesma coisa, o John Textor compra o Botafogo e fala assim, ó, vocês todos que afundaram o Botafogo aí, vocês vão continuar no comando. Tô dizendo que o Marcelo Teixeira afundou o Santos, não é isso, mas assim, não é o modelo profissional que eu quero. Não é. Elogiei o Marcelo Teixeira aqui pela questão do balanço da temporada passada na Série B. Elogiei algumas contratações, elogiei alguns resultados. A gente tem que continuar entendendo como vai ser essa gestão. Agora é um segundo ano esse que o Santos aumentou demais a folha e precisa, com o Neymar, e que foi um baita de um acerto, ter receita para conseguir manter essa folha, que já é uma das maiores folhas do futebol brasileiro. A renovação do Neymar é muito importante, desde que o clube não venda o seu próprio rim. Toda essa negociação vai ser importante e o mandato dele continua em avaliação. São 3 anos. E a gente está aí chegando na metade do mandato. No meio do ano a gente vai chegar na metade do mandato. Então tem muita coisa para ser avaliada. Muita coisa aqui para ser avaliada. Né? Continue em avaliação. E quando a gente tiver que criticar, a gente vai criticar. Mas é o seguinte, qual que é o sentido de você se tornar SAF, que é uma empresa... O time virar uma empresa que tem ali um CEO, que tem ali um departamento profissional, que vai entender quem tem que ficar, quem tem que sair. Hoje o Santos é um time que tem o mesmo número de funcionários do Bayern de Munique. Um time para uma cidade minúscula, que não oferece para o mundo 1/10 do que o Bayern oferece. Faz sentido desse número de funcionários dentro do Santos Futebol Clube hoje? Dentro de uma SAF, dentro de um modelo profissional, tudo isso vai ser avaliado, mas se continuar com as mesmas pessoas, isso não vai ser avaliado e vai continuar onerando o clube. Então assim, a gente precisa ter o associado, precisa ser ouvido, e o que os caras estão fazendo aqui é tirar poder do associado de decisão. Que é isso, cara? O que vocês querem fazer com o Santos? Essa é a pergunta que eu faço. Como assim o estatuto não prevê volta online se já teve volta online para mudança estatutária em 2022? E vai ficar por isso mesmo? E ninguém vai falar disso? A gente vai só discutir o jogo do Vasco? A gente vai discutir, e a gente tem que discutir o jogo do Vasco. A gente tem que discutir daqui a pouco o fato do Lucas Veríssimo ser hoje um alvo do Santos para o meio do ano, como noticiou o Lucas Mussetti. Tem que ter vídeo disso, mas calma lá. Isso aqui que eu tô falando aqui não pode passar em branco. Isso é importantíssimo pro futuro do clube. A gente se preocupa muito pouco com isso. Como assim vão tirar o voto online do associado por uma mudança estatutária do clube? O estatuto é o bem mais precioso do Santos Futebol Clube. É ali que estão as regras do Santos Futebol Clube. Quem é o Santos Futebol Clube, o que ele tem que cumprir. A gente se gaba de dizer que a gente tem poder de volta, que a gente volta no presidente, que o clube é nosso. Se o clube deixar de ser nosso e tiver de um dono, tem que passar por nós. E vai passar pelo conselho. Um conselho hoje que é 100% da gestão, não tem oposição. É 100% da situação, pelo número de votos que a situação recebeu e de forma justa, do voto online. É isso, pronto, a gente vai ouvir calado. Não vamos fazer nada. Cadê a torcida jovem que se manifestou contra a torcida organizada? Contra a SAF, perdão. Eu acho até que de maneira equivocada. Mas nesse momento ela precisa aparecer. Porque
Não é sobre ser contra ou a favor de SAF. É sobre qual SAF, qual modelo. Tudo isso é muito mais importante do que virar SAF. A gente arrebentou o Curitiba esses dias, na casa deles são SAF, estão afundados na Série B, vão brigar com esse time, brigam para não cair para a Série C. E é SAF. E resolveu o problema? Não resolveu, irmão. Então o Santos precisa de uma SAF que entenda o seu tamanho, o seu valor, a melhor SAF possível. O Santos tem capacidade para isso. Mas me parece que esses caras não querem a melhor SAF. Me parece que os caras querem a melhor SAF para eles, para que eles se mantenham no cargo, para que eles continuem com a boquinha. E aí é um grande perigo. O associado não pode permitir. E estão tentando tirar o poder do associado em votar. Isso é um crime, isso é um golpe que precisa ser denunciado. Quero que você comente aqui e compartilhe esse vídeo, que isso é muito importante para o futuro do Santos. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.